gente está falando esses dias sobre algumas ministrações que Deus nos deu alguns anos atrás. E como filhos benditos é a origem disso tudo, e Hope é a casa dos filhos benditos. O Filhos Benditos está fazendo 15 anos e a Hope acabou de fazer 5 anos. Olha que coisa linda, né? Na verdade a gente comemora antes, mas a Hope nasceu no dia 12 de dezembro. E tem uma palavra que toca muito no meu coração, e é de um livro que a gente está escrevendo, falando sobre não aborte seu chamado, mas a gente vai falar sobre uma coisa bem diferente. Então, Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo homem justo, não querendo fazê-la passar por um exemplo público, estava disposto a deixá-la. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que está nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e chamará seu nome Jesus. E ele, pois, salvará o seu povo dos seus pecados. E ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. E ele e chamarão o seu nome Emanuel. E sendo interpretado, Deus é conosco. O Senhor fala conosco, libera uma palavra no nosso coração, Senhor. E que essa palavra possa nos ensinar a entrar no nível de unção, no nível de propósito, Senhor. Que essa palavra nos caminhe, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, em nome de Jesus. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho sobre Maria. Eu sei que é difícil a gente falar sobre Maria, porque Maria é uma mulher extraordinária. É uma menina virgem que recebe um chamado tão profundo, mas sem um manual de informação de como seria. É igual a gravidez. Por mais que a gente estude, por exemplo, eu sou um homem. Eu não entendo o que se passa dentro de uma mulher grávida. Apesar de eu estar perto, de tentar entender, para mim é algo extraordinário. É algo que só a mulher pode escrever. Se de repente você colocasse 100 homens dentro de uma sala e desse um livro sobre o que é dores de parto, o que é alegria, a gente ia ter uma impressão, mas a gente não ia saber exatamente o que é isso, não é verdade? A mulher, ela quando fica grávida, é uma explosão de hormônios, são tantas coisas. Agora, você imagina uma menina virgem, uma menina comum. Deus escolhe uma pessoa comum para entregar um chamado tão extraordinário que toda a terra estava esperando. Era o acesso a Deus. Seria aquele que seria o caminho, que seria a verdade e a vida.
O anjo aparece para Maria e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, não temas. Mas quem é que não temeria algo tão extraordinário? O chamado de Deus para conosco é exatamente assim. Não se trata de só estudar sobre Deus. Eu preciso experimentar Deus, eu preciso ter uma experiência pessoal com esse Deus. Não é uma religião onde você vem aqui, de repente, num culto para ter um paliativo. Você está com problema, você precisa de algo financeiro, algo no trabalho, algo amoroso, ou uma doença, uma enfermidade. Não. Não é um lugar para você chegar para Deus e ficar provando o que Ele pode fazer por você. Não. Pelo contrário, é um relacionamento íntimo. É a casa do Senhor onde você chega para desfrutar da presença de papai. E Maria recebe esse chamado numa época onde a mulher não tinha tanto valor. Uma das primeiras orações que o judeu faz é: obrigado porque eu nasci homem. Agora você imagina alguém grávida, de uma gravidez sobrenatural, sem interferência nenhuma de homem. Algo completamente divino. Vocês são fantásticos, tá? Obrigado. O nosso chamado é assim. A interferência divina. Eu e você nunca escolheríamos a Deus. A gente não tem essa capacidade de chegar até o Pai. O próprio Deus gera para si a resposta para a nossa nação. Ela recebe uma promessa e ela é ativada por algo extraordinário acontecendo no seu interior. E se não bastasse essa promessa, era a resposta de uma geração de promessas. Ela não estava só gerando, ela era a resposta. Era algo que Deus havia falado que iria acontecer. Mas quando ela recebe esse chamado, sua vida é colocada em risco, seu relacionamento é colocado em risco. Esse é o nosso problema, a gente não quer arriscar. A gente não quer perder, a gente não quer passar por nenhuma situação. A gente quer sempre ser colocado em uma área de conforto absoluto. Mas que conforto? Que conforto é esse que ela vai ter? Eu costumo dizer que a primeira coisa que ela fala provavelmente deve ter sido: o que eu vou fazer com isso que eu estou gerando? Eu abro um parênteses aqui para dizer que existe algumas gravidez que não existe feto, que são chamadas as gravidez psicológicas. Não sei se você já conheceu alguém que teve isso. Tem todos os sintomas, porém não tem feto. Existem pessoas que estão sonhando com coisas, mas não tem princípio. Não tem nada sendo gerado. É por isso que não nasce. Enquanto você estiver vivendo um sonho, um plano que não é aquele que Deus tem para você, não vai nascer. Talvez você até se engane. É como alguém que está apaixonada por um cara que só a humilha. Quantas mulheres são violentadas, abusadas moralmente, publicamente, mas não consegue sair desse relacionamento porque sonha que vai nascer alguma coisa, mas ao invés de nascer, são noites e dias frustrantes. Pessoas que estão mais apaixonadas pelo que o dinheiro pode dar do que a própria paixão e a sua própria vocação. Se você fizer um estudo dos maiores milionários, a maioria estão fazendo exatamente aquilo que ama.
Tem gente que está grávida de sonhos que não vão acontecer, são irreais. Maria não estava grávida de um sonho real. Era um sonho real, não irreal. Não era algo psicológico ou algo imaginário, não, pelo contrário. Ela ia passar por todos os processos, e um processo onde ela só receberia. Ela não poderia determinar como seria, isso era intervenção divina. Maria recebe até o nome. Ela não decide qual vai ser o nome, ela não decide qual vai ser a cor do cabelo. Esse é o nosso problema. A gente quer controlar tudo na nossa vida. Existem pessoas que têm uma patologia crônica de autocontrole e autossuficiência. Controla tudo. Gente, é chato demais. Diga para a pessoa que está do seu lado, às vezes você é muito chato querendo controlar tudo. Não dá não. Ninguém vive bem assim. Tem gente que quer controlar até o tempo. Tempo, já foi. Já pensou? Levanta a corda, você vai para lá, você vai para cá. Que isso? Ninguém te aguenta. Maria começa a aprender uma das coisas mais lindas que eu vejo. Que tudo que é saudável cresce. Que a preocupação que ela tinha que ter para que seu chamado crescesse, para que seu casamento crescesse, para que seus filhos crescessem. Alimente bem. Se comer porcaria, vai ter problema. Tudo que é saudável, cresce. Repita comigo. Tudo que é saudável, cresce. Uma outra coisa que ela ia precisar aprender é simples. Não dá para você começar a fazer comparações. Não, eu quero que a minha gravidez seja igual a outra. Se você perguntar para uma mulher que teve 2 filhos, talvez ela diga para você, olha, minha primeira gravidez foi de um jeito. A segunda foi completamente diferente. Não dá para você olhar para a casa do outro, para aquilo que o outro está vivendo e falar... E esse é o problema. Às vezes a gente olha o carro do outro, para a casa do outro, para a mulher do outro, para o homem do outro. E a gente acaba esquecendo daquilo que a gente precisa deixar saudável, aquilo que a gente precisa gerar. Casamentos falidos, parentes que não se tocam mais, que não se falam mais. Eu me lembro que eu fui fazer um casamento. Gente, por favor, se você me chamar para um casamento, eu sou um profeta. Já avisei o pessoal, gente. Quando eu vou num casamento, primeiro que é uma palavra rápida, tem gente que demora. Eu gosto de dar uma palavra muito noiva. Às vezes a gente fica esperando uma coisa. Eu fui no casamento, nesse dia eu estava chapado de Deus. E quando eu estava fazendo o casamento, eu disse assim, a gente começou a falar sobre a transformação da água do vinho e como Jesus deu alegria de volta ao casamento. E eu falei, olha, tem tanta gente aqui, que bom você estar no casamento, né? Quem vai casar aqui é Carlos e Karina, no casamento de Carlos e Karina. E você veio festejar, você trouxe até presente para os dois. Mas vocês estão festejando um casamento quando o de vocês está destruído. Que valor existe isso? Você compra um presente para dar no casamento, mas você não compra mais um presente para sua esposa, você não compra para o seu marido, vocês não se beijam mais, vocês não se tocam mais. Sabe? A gente precisa entender o que está acontecendo. As famílias do Brasil estão sendo bombardeadas, mas quem cede a esses bombardeios somos nós. Porque às vezes a gente não deixa a nossa família blindada pelo Espírito Santo. Deus está ensinando Maria exatamente isso. Olha, você vai ficar grávida, você vai precisar se alimentar direito,
Você vai precisar cuidar da sua mente. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui, por favor. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém que toma remédio o tempo todo? Como é que algumas ideias novas vão aparecer se você está entupida de remédio? Eu não estou falando quando você faz um tratamento legítimo. Eu tenho uma amiga psicóloga, ela foi tratar de um rapaz que eu pedi. E depois de 4 sessões ela falou assim, pastor, não vou tratar mais não. Eu falei, por quê? Você vai ser resposta. Porque ele tem ido para todas as reuniões do PAG. E eu não tenho como fazer um tratamento psicológico com ele, porque ele está louco. Ele estava tomando remédio. Revelia. Você já reparou que a gente toma remédio à toa? Quantos de vocês usa paliativo? Você está com uma dor, você não espera nem a dor passar, taca remédio. Você quer dormir, você taca remédio. Tem gente que é viciada em calmante. Tem gente que é viciada em adrenalina. Gente, eu tô tossindo. Tossindo aqui porque a fumaça aqui é com força aqui. Fumaça até a alma, tá? Não é doença não. Maria tinha que aprender a ser saudável. Ela ia enfrentar coisas difíceis. Cada um da gente vai enfrentar tantas coisas difíceis. Eu me lembro que quando a Amanda era bem pequenininha, eu tinha tanto medo da Amanda se machucar. Aí um dia ela estava brincando e ela caiu e ralou o joelho. Eu fui correndo. De repente uma amiga minha falou, André, não faça isso, espera. Ela vai ter que se machucar mesmo. Ela vai aprender, porque se você impedir ela de se machucar, ela não vai brincar no quintal, ela não vai correr. Às vezes a gente se protege tanto que a gente se isola. Maria não poderia fazer isso com Jesus, porque senão ela poderia tentar, né, gerar algum tipo de trauma, porque Jesus seria espancado, apanharia até não aguentar mais, chicoteado. Um dia ele ia ter que enfrentar a solidão de uma cruz. E se Maria fosse uma pessoa frustrada e louca, seria muito ruim. Você imagina o controle que essa mulher teve que aprender. Você imagina a dor dela vendo o filho no futuro como um homem apanhando. E essas coisas estão sendo geradas dentro dela, através do Espírito Santo. Ela sabia que aquilo que estava crescendo dentro dela era muito maior do que ela. Era um chamado incrível. Mas imagina ela falando para os pais, pai, mãe, estou grávida. Imagina a sua filha chegando em casa falando, pai, estou grávida. Aí você pergunta de quem? Ela, de um anjo. Estava ali, ó, de repente, ó, fiquei grávida. Você ia falar, me diz o nome desse anjo que eu arrebento ele todo. Pego ele, já pensou, Jéssica? As filhas gêmeas chegando, as 2 grávidas, tu fala, que isso? Eu não sei o que tu ficou mais com medo, se é gêmeas. Chamado. Tem coisas que Deus vai fazer com você que ninguém vai entender, nem seu marido, sua esposa, seus pais. Mas você não pode abortar. Você não pode tomar um chazinho. Um aborto mata milhões. Você sabe o que é a dor de um aborto? Imagina você estar respirando dentro de um útero, de um lugar extremamente protegido. Pensa comigo isso.
Imagina você dentro de uma caixa de amor, um útero, um lugar onde nasce o amor. De repente você começa a sentir seu coração acelerar, porque vem uma tesoura e corta você todinho. Isso é um aborto. Ou então a criança para de respirar porque a mãe ingeriu uma substância para jogar a criança. Sem falar que o aborto não é só um aborto. O aborto é um sacrifício, porque o útero acaba sendo um lugar de derramamento de sangue inocente. A Bíblia diz que a terra é ferida quando existe derramamento de sangue inocente. Mas não é só um sacrifício, é um sacrifício feito por uma mãe que mata um filho. Um aborto é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer. O que tem de gente abortando, não fisicamente, mas espiritualmente, sonhos. Talvez você mesmo que pegou essa tesoura e cortou o seu próprio sonho. E hoje você está frustrado porque você tinha um sonho. Você queria ser alguma coisa, mas alguém disse que você não seria capaz, que você não iria conseguir. E ao invés de você gerar saúde, você se auto-flagelou. Se Maria abortasse, tudo teria acabado. Quando alguém decide abortar sua própria vida, o seu maior chamado, você vivo. Talvez você esteja aqui no culto e em algum momento você decidiu se matar e ninguém soube. A depressão te pegou de tal forma, você não queria morrer, você queria amenizar a dor e você pensou. Deixa eu contar uma história para você. Quando a gente foi numa das nossas viagens aos Estados Unidos para fazer uma escola Filhos Benditos, a gente chegou numa casa onde uma menina de 16 anos tinha acabado de suicidar. Ela estava passando por alguns tipos de bullying, algumas coisas, ela não aguentou. 16 anos. O pai dela trabalhava no FBI. Ela chegou em casa, não contou para ninguém, foi pro segundo andar, pegou a arma do pai e deu um tiro na cabeça. O pai estava trabalhando, não percebeu isso. Quando ele chegou na casa, horas tinham se passado e quando ele chega na casa, ele vê terrível. Eles vão ficar na casa da pastora e nisso a gente chega do Brasil. Quando eu cheguei, eu vi uma cena que eu jamais vou esquecer. Eu não imaginava o que o suicídio causa na família. A mãe estava deitada numa cama há dias, ela não levantava, triste. A pastora parecia que tinha sido sugada de toda a sua esperança, porque ela está com eles, não sei se era 2 meses já, tentando fazer com que aquela mulher saísse daquele lugar. O marido se culpando, a casa estava suja demais. Eu nunca vi uma casa tão suja. E olha, se você conhecesse essa pastora, é uma das pessoas mais tremendas. Eu chego na casa, eu, a Dani e a Amanda, minha filha. Quando a mulher olha para Amanda, ela fala: meu Deus, ela tem o cabelo enroladinho. Ai, minha filha. Era um ambiente terrível, onde eu não sabia o que falar. Porque para mim foi uma surpresa, a gente chegou nesse ambiente. E eu não tinha palavras para falar. E eu aprendi uma coisa, irmãos, não fale quando você não tiver o que falar. Chame o Espírito Santo. Eu me lembrei do Espírito Santo Consolador, que consola alguém que perdeu alguém no Covid, que consola nos momentos mais difíceis.
O Espírito Santo que nos abraça. O Espírito Santo que nos envolve nos momentos mais difíceis e de uma forma inexplicável nos enche de amor. Eu cheguei perto dele, a primeira coisa que ele disse é: não me toque, não me toque. O americano tem uma coisa chamada personal space, espaço pessoal, acho que eu falei certo. Como é que fala aí, Juninho? Fala mais alto. Falei tudo errado, com certeza. É desse jeito. Lá, se você entrar no metrô e você pedir para segurar a bolsa de alguém, não existe. Eu tomei muita bronca. Eu colocava a mão em alguém para pedir informação, a pessoa fazia assim. E nesse momento eu quis abraçar, né, ele. Não me toque, não me toque, não me toque. Como é que é? Juninho? Isso. E eu fiquei para trás e eu comecei a falar de Deus. Eu não sei explicar. Eu só falava do amor de Deus. Eu sei que seria estranho para alguém que perdeu estar escutando do amor. Nem eu mesmo entendi o que eu estava falando. E de repente, no meio daquilo tudo, ele veio me agarrar. E eu olhei e falei, não me toque. Eu mesmo não entendi porque que eu falei isso. Eu falei, tudo que ele está precisando de um abraço. Mas quando eu falei isso para ele, eu falei, antes de você me tocar, você precisa tocar o amor de Deus. A melhor forma de você honrar a memória da sua filha que se foi é tendo uma vida melhor. Viva de uma forma excelente e se encontre com o Criador. Eles foram acalmando, no mesmo dia foram embora para casa. Aí a gente pegou a pastora, falou, pastora, vamos sair, a gente precisa sair daqui. Levamos ela no shopping, vamos comprar alguma coisa. E a gente começou a ver o semblante dela mudando. A gente entrou na casa, nós limpamos a casa toda, arrumamos a casa toda. Ela começou a olhar as coisas e a gente foi fazendo com que aquele ambiente que ela estava de luto fosse transformado em um ambiente de alegria. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa voltar a esse ambiente de alegria. Talvez você me diga, mas pastor, eu perdi alguém. Como é que eu posso ser feliz com alguém que se foi? Não. Você não morreu. A melhor forma de honrar as pessoas não é só sobrevivendo, é vivendo uma vida feliz. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria do Espírito Santo. Maria está aprendendo que às vezes as pessoas não vão entender, sem falar que ela tem que contar para o marido, o noivo. Em Israel, praticamente, o noivado é um casamento. Você imagina ela chegando para o noivo falando assim, deixa eu te falar uma coisa, ó, tô grávida. José ia falar, mas eu não te peguei. Tem alguma coisa errada aí. Você é uma mentirosa. Eu acabei de ler que José pensa em deixá-la. Você imagina todas as críticas que essa mulher ia receber? Por que você está parando de fazer algumas coisas com medo dos outros? Você tem tanto medo da opinião das pessoas que o tempo todo você para de fazer algo. Tem gente que vive fundamentando a sua própria vida pela opinião dos outros. Não faz nada se alguém não concordar. Isso é uma prisão. Você é livre. Repita bem forte assim comigo, eu sou livre. Não, fraco. Pensa num gol do Flamengo. Pensa no gol do Brasil. Vamos lá, segura a mão assim. Fala assim, eu sou livre. Diga aí, eu sou livre. A minha mente é livre. A minha casa é livre. Isso não é pensamento positivo. Isso é convicção de fé. Não, eu nunca prospero porque minha mãe é assim, porque meu pai é assim, porque meu cachorro é assim. Comiseração. Tem gente que se faz coitadinho. A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dadá.
Sai de gente que suga tudo de você. São as famosas gravidez que não são gravidez. É mioma, que suga tudo, que enche a barriga. Não tem feto, é uma doença sugando tudo. Tem gente que é igual um mioma, fica escondido, mas te seca por dentro, te come por dentro. Ela está grávida. Ela tem que contar. E se não tem uma intervenção divina aqui de Deus dar um sonho a José ia deixá-la. Eu quero que você entenda que Deus vai fazer pessoas sonhar com a resposta que é para a sua vida. Talvez você diga, mas eu não acredito, eu estou sentado aqui, eu não acredito em absolutamente nada. Maria não teve nenhuma intervenção em algo que nasceu dentro dela. Não se trata de você, se trata de Deus. Se Deus quiser fazer com você hoje, vai fazer, ponto final. A diferença é que Ele faz envolvido em amor. E quando você vê, você está preso em cordas de amor. Agora imagina, nessa época, toda mulher que fosse pega em adultério, isso é o que iam acusar ela. Ela era assassinada viva, apedrejada. Se ela tivesse medo, ela abortava e ia embora. Mas ela está disposta a enfrentar tudo. Sabe, se todo mundo que fosse abortar tivesse o sonho que é receber uma criança, talvez não abortasse. A minha avó fez 9 abortos. A minha mãe tentou abortar a minha irmã. Minha irmã que estava cantando aqui alguns domingos atrás, a minha mãe, quando era mais nova, incentivada pela família, foi a uma clínica de aborto para abortar a minha irmã. E na hora de abortar, o médico disse assim, olha, eu não vou fazer, porque se eu fizer esse aborto, você vai morrer. E vai ser muito caro. A minha tia, nessa época, eu não tinha consciência do que estava falando, eu pago o preço que for. A minha tia estava disposta a pagar qualquer preço para matar. O médico expulsa minha mãe de lá, minha mãe sai de lá e não faz o aborto. Se esse dia tivesse chegado, minha irmã não estava aqui cantando. Tem 2 filhos lindos. Talvez você está dizendo, mas pastor, num domingo que deveria ser de festa, de celebração, o senhor está falando, é porque tem pessoas que precisam te conhecer e alguns sonhos que você vai viver vai ser a resposta para essas pessoas. E se você abortar isso, talvez essas pessoas nunca encontrem algum tipo. Uma outra coisa que Maria não podia ter um sentimento de autopreservação de uma forma doentia. Deixa eu te contar uma experiência. Quando a Vanessa estava chegando ali, eu fui ver o bebezinho, normal. O filho do Levi vai ser apresentado aqui. Você tem que ver como é que a me olhou. Normal, você protegeu a criança. Isso é o que uma mãe faz. Normal, eu percebi na hora. Aí eu brinquei com o Levi, tu sabe que eu vou ter que pegar ela para apresentar, senão não apresento não. Mas você imagina, o bebezinho nasceu dentro de casa, ela protegendo com tudo. É o que toda mãe faz. Por isso que a gente não visita, até tomar as vacinas. A gente sabe, passamos por isso. Mas a grávida acha que ninguém passou por isso. Normal, não é verdade? Normal. Protegendo. Isso é o que uma mãe faz, mas tem coisas na vida que a gente não vai conseguir proteger. Cada filho vai ter que vivenciar. Um dia minha filha vai sair de casa, vai casar, saudável. E vai ter experiências que eu não vou estar lá. Chamado exatamente assim. Não vamos ter todo o controle possível. A gente pode proteger até determinado momento, porém, você não é dono da vida e da morte. Você não tem como impedir algumas coisas. Só o Senhor pode fazer.
Maria disse: meu coração está alegre por causa do meu Salvador. A oração dela é dizendo: eu preciso de um Salvador. Deixa eu te falar uma coisa essa noite: você precisa de um Salvador. Você precisa que Jesus nasça na sua vida, de verdade. Não numa experiência de alguém que está falando aqui na frente, não. Uma experiência do próprio Deus, convencendo você que você precisa ter um encontro. Quando a Amanda nasceu, passei pela mesma coisa. As pessoas chegavam lá em casa, mas eu fui muito chato. Eu falava: limpa o braço até aqui para pegar. A família da Dani estava chateada comigo. Todo mundo que chegava: ó, limpa isso, limpa. Isso é normal. A gente quer proteger, a gente quer fazer tudo. Agora, deixa eu te dar só um segredo aqui. O Pai faz isso com você direto. A Bíblia diz que quando você está dormindo, o Pai vela por você. O Pai toda hora está assim: vem cá, filhinho, eu não quero que você se machuque. A diferença é que você às vezes não escuta o Pai. O Pai está sempre criando um dia novo, uma situação nova. Fala comigo, tá feliz? Quando eu vi esse cara chorando igual uma criança. A gente estava em missões, lá num sítio com a Pimirim. Deus pegou ele com força. Ele chorava e chorava. O Diego estava tocando teclado, de repente ele caiu chorando e ficou lá. Parecia uma criança no meio de uma adoração, falando com Deus: ei, eu te amo, Deus. Sabe, é tão bom quando a gente se encontra com o Pai. Porque quando a gente pensa no nosso filho, imagine o nosso pai pensando. Imagina quando você nasceu, porque eu fiz isso. Eu chegava na barriguinha da Dani, botava música. Quando eu peguei o bebezinho pelas primeiras vezes, ele não queria nem saber de mim. Ele só queria saber de mamar. E eu olhava, pai babão, olhando. Quando o André nasceu, eu comprei uma bola de futebol. Não tem nada a ver. Bebê ganhando bola de futebol. Você já viu isso, alguma coisa parecida? Meu amigo comprou um videogame para criança de 1 ano. Eu falei: cara, não faz isso. O videogame é para você. Não, ela que vai jogar. Como? Agora imagina o pai olhando para você. Imagina antes de você chegar aqui, ele falando: é hoje que eu pego, ó. É hoje que eu abraço. É hoje que de alguma forma, sabe, igreja é o lugar de você se encontrar com o Pai. Eu sei que é legal eu te ver, você me ver. Eu sei que a gente vem por uma revelação, por uma unção, mão na cabeça, seja lá o que for. Mas é um lugar de você se encontrar com o Pai. É um lugar de gerar coisas novas. Maria está recebendo algo inacreditável. Eu estava em missões, né, desde sexta-feira. Sexta-feira a gente dormiu umas 2 horas da manhã. Tivemos que acordar, na verdade eu passei mal, então não dormi de sexta para sábado. 9 horas da manhã a gente já estava pregando até meio-dia. Passamos o dia pregando, dormimos tarde. Hoje saímos de lá pregando pela manhã. Mas é impressionante que quando Deus vem, o cansaço vai embora. Na presença de Deus a gente se cansa, mas a gente se renova. Maria tinha que aprender. É igual à gravidez. Os primeiros 3 meses de uma gravidez são complicados. Porque o útero está expandindo e está empurrando todos os órgãos. E a mulher começa a ficar estranha. Algumas vomitam. Parece que está botando tudo para fora. É igual a presença de Deus. A presença de Deus, quando começa a te tocar, você começa a botar algumas coisas para fora. Alguns traumas. Algumas situações que te machucam. Porque à medida que a presença de Deus vai te invadindo,
Algumas coisas precisam ir embora, como falta de perdão e tantas outras coisas. Depois vem um período de 3 a 6 meses, onde está se formando. Uma criança que nasce de 5 meses, 6 meses, ela precisa de uma incubadora. Ela precisa de ajuda para se desenvolver. Será que você é tão apressado? Será que tudo é, vamos lá, é agora, é agora, é agora? A gente vai passar para outra música não, essa palavra não vai acabar não, esse filme não vai acabar. Gente que passa o filme todo, perde a experiência, fica louco dentro do cinema que não tem controle para passar. Eu falo, não vou pro cinema não. Tem gente que assiste o filme assim, só passando, só passando, só passando. A esposa fica até triste, o marido fala, vamos assistir um filme. Ela acha que vai assistir um filme, o cara muda 3 vezes de filme diferente. Ela fala, não quero ver mais não. Ela viu metade de um, metade do outro e não entendeu nada. Deixa eu te falar uma coisa, fala para a pessoa que está do seu lado aí. Na tua vida não tem controle remoto para você passar e nem voltar. Já foi e ainda não é. Ansiedade é só viver no futuro, depressão é só viver no passado. Você decide o que você precisa fazer. Você já pensou, Maria, um dia vão pegar meu filho, não ia aguentar não. Não dá para acelerar o processo. Tem gente que está no primeiro degrau, quer ir para o 5º, o 6º. Cada degrau tem um ensinamento, cada etapa tem um processo. É devagarzinho, é reconstrução. É devagar. Aí tem dos 6 aos 9 meses. Quando chega a 9 meses, a mulher já está andando igual uma pata, cansada, não é? Tudo assim. Nossa, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais. Olha, eu passei cada coisa com a minha esposa. Primeiro que ela enjoou do meu cheiro. Eu troquei desodorante, ela me mandava tomar banho, eu ficava chateado. Tomava banho, tu tá fedendo, tu tá estranho. Depois eu falei, essa mulher não tá pura não. Até o óleo da unção ela falava, quero saber desse cheiro. Eu falei, ih. Peguei várias vezes a Daniele chorando do nada. Tava comendo com ela, de repente ela começa a chorar de solução. Eu falei, amor, você tá passando mal? Não, o feijão tá ótimo. Teve um dia que eu cheguei em casa, ela tava sentada no banheiro, chorando. Eu falei, pelo amor de Deus. E quando tu vê essa cena, primeira vez, meu primeiro filho, o cara fica doido. Eu falei, que isso, é? Tu tá morrendo? Ela, não. Eu falei, o que que é? Ela me abraça. Eu abraçava, me solta. Eu falei, enlouqueceu. Eu sentava na poltrona e fazia assim, ela me solta. Me abraça. Eu falei, não, tá pura não. Porque o chamado é assim, a gente não compreende, é uma explosão de tantas coisas. Uma hora chora, uma hora ri. Aí vem a hora do nascimento. Claro que hoje a gente procura o que é mais fácil, né? A cesárea. Porque a gente quer um parto sem dor. A gente não quer mais sofrer para gerar. Você pode ter certeza. Se a gente não mudar, isso vai ser um ensinamento que vai atrair a sua vida tudo sem dor, tudo sem problema. Interessante que Jesus nunca fugiu de nenhuma dor. Eu não estou fazendo apologia a um parto ou outro, não. Eu estou falando a uma mentalidade de eu não quero passar por nenhum tipo de... Mas vem uma dor terrível. Mas quando a criança nasce, a mãe não lembra do tempo da dor.
Porque quando você olha o bebê, você fala, meu Deus. A Dani tinha problema para engravidar, tinha policistos. A médica disse que tinha que fazer um tratamento. E a gente esperou um tempinho para Amanda nascer. Quando a Dani ficou grávida, a gente teve todos os cuidados. Com 8 meses e meio, Deus mandou antecipar o parto e foi terrível. Porque literalmente eu tive uma revelação de Deus. E eu levei a Dani para o médico e disse assim, olha, a gente precisa antecipar esse parto. A doutora me chamou de louco, na minha cara. Ela falou, você é louco, não existe isso. Ela falou exatamente assim, já pensou todo pai que chegasse aqui? Esses crentes são tudo maluco? Todo pai que chegasse aqui e falasse, faz. Eu falei, olha, sou louco não, tem que fazer hoje. Ela me mandou embora, eu fui embora. Quando eu estava no meio do caminho, Deus falou comigo, volta para o hospital que essa criança tem que nascer hoje. Eu voltei para o hospital e falei, doutora, eu só te peço uma coisa, faz todos os exames. Ela fez, viu que o coração da Amanda estava muito acelerado. Ela falou, olha, tem alguma coisa errada mesmo. Desculpa, eu não tinha visto isso. Minha filha nasceu com 0 de líquido amniótico. Sugou tudo, mas a Dani não expeliu, sugou. 0. A palavra que ela usou quando ela abriu, ela disse assim, meu Deus. Amanda teve hipoglicemia, foi direto para a UTI. Era o meu maior sonho da minha vida. Estava numa UTI, eu não sei se você já entrou numa UTI, mas meu Deus, eu vi crianças sofrendo porque a mãe, fumava demais durante a gravidez, você não sabe a desgraça que é. Eu vi crianças que tiveram membros decapitados por causa disso. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu sonho. Minha mãe estava arrumando uma confusão no hospital, irmão, você não sabe. Minha neta vai morrer! Ela ia para tudo quanto ninguém segurava ela não. Pensa numa mulher violenta. Cara, liga esse ar-condicionado aqui pra mim. Eu não sei se eu tô quente demais do espírito ou se tá quente. Quente? Tá? Então bota aí no... Lá hoje eu tô quente, aleluia. A Dani eu não podia falar com ela, senão o leite dela podia empedrar. De repente eu recebo uma ligação do meu pastor. Ele liga pra mim e na hora eu começo a chorar, ele diz assim pra mim, cala a boca, André! Eu podia pensar, cara, agora veio. Agora veio. Ó, tá vendo? O ar-condicionado estava ligado, mas não estava funcionando. Diga pro seu irmão, igual a sua vida, tá ligada, mas não tá funcionando, ó. O vento não vem. Ele mandou calar a boca, mas eu fiquei quieto, não arrumei confusão. Senão você ia arrumar confusão, tô aqui cheio de problema, da manda eu calar a boca. Senão, muito obrigado por esse mentinho. Ele falou, André, é o mesmo Deus que antecipou o parto, é o mesmo Deus que cuida da sua filha. Eu desliguei o telefone, a doutora fala, olha, ela tá boa. A Amanda nunca ficou doente mais, graças a Deus. Saiu do hospital e tô feliz. Meu próximo parto vai ser o dia que ela for casar. Isso aí é uma outra história. Igual o primeiro dia que a tua filha diz que beijou. Rapaz, isso não é fácil de escutar não, hein? Quem é pai aí? Levanta a mão. Não, pode falar. Primeiro dia, o primeiro. Tu pensa que a tua filha nunca beijou ninguém. Tu fala bem assim, você já deu um beijo por acaso? Só 2. Foi que isso? Qual é o pai que não quer proteger uma filha? Tu entra numa festa, tu vê tua filha bonita. Rapaz, esses dias eu fui malhar, eu, minha esposa e minha filha. O cara perturbado, rapaz. Ele ficou assim, ó, olhando pra minha filha malhando. O cara, em vez de malhar, ficou olhando pra filha dos outros, rapaz.
Ele ficou olhando assim, eu só estava esperando ele fazer a boquinha, que eu ia falar, que isso, meu irmão? E eu conheci o cara, rapaz. Eu falei, tudo bom? Tá legal? Tá esperando para revezar ali com a minha filha? É tua filha? É. Eu acho que eu sempre vou olhar a Amanda pequenininha, gente. Amanda, como eu te falei, quando ela nasceu, estava na escada do hospital. Como foi tudo muito rápido, eu nunca vi isso. A Amanda desceu pela escada do hospital direto para o UTI. Eu vi quando ela passou. Se tiver, sei lá, 70 anos, 80 anos, eu vou estar olhando para a Amanda pequenininha daquele jeito. A chamada é assim. Deus está sempre olhando para a gente e falando, é o meu amor. Você tem noção quanto Deus te ama? Você tem noção de quanto Deus te ama? Só que quando a criança nasce, parece que todos os problemas acabaram. Aí Maria tem que passar por um outro momento. É o momento que Levi está passando. E fica perguntando quem é que vai levantar, quem é que vai trocar a fralda. Quem é? Você? Sou eu? Todo mundo já passou por isso. Aí tu vai cansado, tu não está aguentando mais, tu está chorando. Aí quando você está cansado, você olha pro bebê, o bebê está assim. Parece que a força vem. E tem pai que é perturbado. A mãe passa o dia inteiro colocando o filho para dormir. Quando dorme, o pai chega e acorda o filho. Fica 5 minutos e entrega para a mãe. Que bênção é essa? Maria tem que conviver agora com uma criança que está crescendo e que está cumprindo o seu destino. Uma criança que vai mudar a história dela, de toda uma nação e de todo um planeta. Sabe? Deus tem um chamado para você. Você pode até não escutar essa noite, mas Ele vai continuar chamando. Ele quer você saudável. Quer sua mente, sua casa, sua família saudável. Martinha, tu não vai querer tua filha doente, né? Não quer. Às vezes ela está azucrinando por ele. Mas se ficar doente, tu sente falta. Esses dias o André ficou com febre, eu achei estranho. Porque pensa numa criança, e na pandemia, não sei se aconteceu com você, mas a gente teve que aprender a estudar para ensinar. Esses dias a Dani estava ensinando o André, e criança, na hora de estudar, é igual a gente, dá sono, dá vontade de ir no banheiro. A Dani pega, você tá jogando videogame, feliz. Bota o livro, quando bota o livro, mãe, tô com sono. Quando começa aqui, filho, olha aqui, tô com fome. Quero ir no banheiro. Aí tá naquela luta. A Dani, você já entendeu, André? Todo mundo entendeu na casa, né? Menos o André. Às vezes é igual você, tá todo mundo vendo que Deus está falando com você como essa noite. Todo mundo percebe, mas você não consegue ver que é o amor de Deus falando com você. Ei, filho, em breve você vai ter que se encontrar comigo. Qual será a sua escolha? Encontrar comigo sendo abraçado por um amor, ou encontrar comigo e ter um distanciamento pro resto da vida? Sabe qual é o maior problema do inferno? A ausência total de Deus. Você
quer passar a eternidade cheia de amor ou totalmente sem Deus? Qual é a tua escolha? Essa é uma palavra simples. Porque Deus não quer que você aborte. Deus não quer que coisas deixem de acontecer na sua vida. Feche seus olhos um pouquinho. Ore ao Senhor. Pergunte para Deus o que você de fato precisa mudar com essa palavra essa noite. Talvez você pensou em abortar sua vida, abortar sua casa, seu trabalho. E Deus está falando, não faça isso. Talvez você só deixou de sonhar porque alguns sonhos que você teve não deram certo. Você está vivo, é sinal que você não fracassou. Ainda tem jeito. Ainda existe solução para você. Ore ao Senhor, faça uma oração simples. Peça a Deus para te aconselhar, peça a Deus para te tocar. Peça a Deus para te tocar. Lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. A sala do trono